Título: O sussurro de ébano. O frio cortava até os ossos, um frio que nada tinha a ver com a umidade mofada que impregnava as paredes do Hospital São Clemente. O abandono se respirava em cada canto, nas macas enferrujadas, nos frascos quebrados de medicamentos, nos lençóis gastos que ainda esvaziam sobre os leitos. Levava horas explorando o lugar, fascinado pela macabra beleza que emanava de sua decadência. Era fotógrafo, especializado em lugares esquecidos, e São Clemente, com sua reputação de hospital amaldiçoado, era a joia da coroa. A luz da lanterna dançava sobre as paredes descascadas, revelando grafites borrados e sombras inquietantes. A cada passo, o eco de meus passos ressoava no silêncio sepulcral, um silêncio interrompido apenas pelo gemido ocasional do vento que entrava pelas janelas quebradas. Havia escutado histórias sobre este lugar, pacientes que morriam inexplicavelmente, aparições fantasmagóricas, sussurros na noite. As desestimava como lendas urbanas, até que cheguei ao final de um longo corredor. Ali estava. Uma silhueta escura, imponente, se recortava contra a débil luz que se filtrava por uma janela ao final do corredor. Era uma figura humanoide, mas com algo decididamente diferente, algo que gelava o sangue nas veias. Duas enormes asas negras, desdobradas como um presságio de calamidade, se estendiam desde suas costas, preenchendo quase todo o corredor. O anjo da morte. A figura permanecia imóvel, em uma quietude que parecia desafiar as leis da natureza. Não emitia nenhum som, mas sentia uma presença abrumadora, uma energia escura que me paralisava por completo. Minha mente gritava, tentando racionalizar o que estava vendo. Fadiga, sugestão, um jogo de luzes e sombras. Mas no fundo, sabia que era real. De repente, um sussurro rompeu o silêncio. Não era um sussurro audível, mas algo que se filtrava diretamente em minha mente, uma voz serena e aveludada que ressoava no mais profundo do meu ser. Sua hora chegou. O pânico me apertou a garganta, impedindo-me de gritar. Tentei retroceder, mas minhas pernas se negavam a obedecer. Estava preso, como uma presa frente a seu predador. A figura alada começou a avançar lentamente, deslizando pelo corredor com uma graça inquietante. À medida que se aproximava, pude distinguir mais detalhes. Seu rosto era pálido, quase translúcido, com olhos fundos que brilhavam com uma luz fria e implacável. Seus lábios, finos e severos, se moviam levemente enquanto continuava sussurrando minha sentença. Não tema. É um trânsito tranquilo. Um descanso eterno. Não queria um descanso eterno. Queria viver, queria seguir explorando, fotografando, amando. Mas a vontade desta criatura era abrumadora, uma força imparável que me arrastava para a escuridão. Senti meu corpo entorpecer, minha respiração se tornar superficial. A vida escapava de mim como areia entre os dedos. De repente, uma lembrança. Minha avó, em seu leito de morte, rodeada de familiares. Havia fechado os olhos com um sorriso sereno, como se estivesse vendo algo hermoso. Acaso ela também havia visto este anjo? Havia encontrado consolo em sua presença? A figura alada se deteve frente a mim, estendendo uma mão ossuda e fria. Duvidei por um instante, mas a resistência era inútil. Fechei os olhos, esperando o inevitável. Então, uma explosão. Um raio de luz branca inundou o corredor, dissipando a escuridão e fazendo retroceder a figura alada. Um grito agudo, desumano, ressoou em meus ouvidos antes de ser silenciado pelo silêncio. Abri os olhos, aturdido e confundido. O corredor estava vazio. A figura havia desaparecido, como se nunca houvesse estado ali. O que havia passado? Olhei a meu redor, buscando uma explicação. Foi então quando vi a câmera. A havia deixado cair ao chão quando havia começado a fugir. A recolhi trêmulo e revisei a tela.
A última foto que havia tomado mostrava o corredor vazio, iluminado pela luz da lanterna. Não havia nenhum anjo, nenhuma figura alada, só sombras e pó. Havia imaginado tudo? Foi um produto de minha mente cansada, influenciada pelas histórias sobre o hospital? Talvez. Mas a sensação de frio intenso, o sussurro em minha mente, a certeza de haver estado ao borde da morte. Tudo era demasiado real para ser uma simples alucinação. Saí do hospital cambaleando, respirando o ar fresco da noite como se fosse a primeira vez. Prometi não voltar jamais. Mas a história não termina aí. Dias depois, revelando as fotos que havia tomado no hospital, encontrei algo inquietante. Em uma das fotos, tomada antes do encontro com a figura alada, se podia ver uma mancha escura no fundo do corredor, uma sombra amorfa que não parecia encaixar no entorno. A ampliei, tentando discernir de que se tratava. E então o vi. Dentro da mancha escura, apenas perceptível, se vislumbrava a silhueta de uma asa negra, inconfundível. A revelação me gelou o sangue. Não havia imaginado tudo. O anjo da morte havia estado ali, espreitando nas sombras, esperando o seu momento. Mas, por que havia ido? Porque me havia perdoado a vida. A resposta a encontrei na última foto. A foto que havia tomado justo antes da explosão de luz. Nela, detrás de mim, borrada mas inconfundível, se podia ver outra figura. Uma figura vestida de branco, com asas brilhantes e um rosto sereno. Um anjo guardião. Talvez, só talvez, a morte não tinha a última palavra. Talvez, inclusive no lugar mais escuro e abandonado, sempre há uma faísca de esperança. Ainda que, às vezes, essa esperança vem com asas e uma espada de luz. E às vezes, só às vezes, te dá uma segunda oportunidade. Mas tenha cuidado, porque o sussurro de ébano sempre está perto, esperando pacientemente seu momento. Na próxima vez, talvez não tenha tanta sorte.